O conflito entre Israel e Palestina. Entenda, graça e paz, povo de Deus. Será onde está descrito na Bíblia esses conflitos? Fique por aqui, se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto, porque esses conflitos ocorrem em Israel contra os outros grupos. A guerra entre Israel e Palestino, mais precisamente Israel e os grupos do Hamas e outros que irei abordar neste vídeo, todos nós sabemos que esses conflitos é uma questão antiga que envolve aspectos histórico, religiosos, político e territoriais. A origem do conflito remonta ao final do século XIX, quando surgiu o movimento sionista. E o que seria esse movimento sionista? O movimento sionista é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde, historicamente, existiu o antigo Reino de Israel. A criação de um Estado judeu na Palestina, que era então uma região sob o domínio do Império Otomano, após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou a ser administrada pela Grã-Bretanha, que prometeu apoiar tanto os interesses dos judeus quanto dos árabes que viviam na região. No entanto, as tensões entre os dois grupos aumentaram com o crescimento da imigração judaica, especialmente após o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Por volta de 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os árabes os rejeitaram, alegando que ele violava o direito dos palestinos à autodeterminação. Então, por volta de 1948, os britânicos se retiraram da Palestina e os judeus declararam a independência de Israel. Então, aconteceu o inevitável. No dia seguinte, vários países árabes vizinhos invadiram Israel, iniciando a primeira de várias guerras entre Israel e os países árabes. Israel venceu a guerra e ampliou seu território, ocupando parte da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, que eram destinados ao Estado árabe. Cerca de 750 mil palestinos se tornaram refugiados. Nas décadas seguintes, o conflito se intensificou, com novas guerras, atentados terroristas, revoltas populares e tentativas de negociação. A questão palestina ganhou força com a criação da Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP, por volta de 1964, que reivindicava a libertação da Palestina e o reconhecimento dos direitos dos refugiados. Em 1967, Israel derrotou novamente os países árabes na Guerra dos 6 Dias e ocupou toda a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e faixa de Gaza, sem contar também as colinas de Golã. Por volta de 1973, os países árabes tentaram recuperar os territórios perdidos na Guerra do Yom Kippur, mas foram novamente derrotados por Israel. Atenção no que vou dizer, porque Israel venceu mais uma vez. Notou que quando esses ataques ocorrem, sempre ocorrem em uma data especial para o povo judeu? E o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário judaico, que significa Dia do Perdão. É um dia de jejum, oração e arrependimento pelos pecados cometidos no ano anterior. Ou seja,
interromperam um momento de clamor a Hashem. Você entendeu o que eu estou tentando dizer aqui? Todos que buscam pelo Senhor e nessa busca a pessoa é interrompida, com certeza o Senhor não a deixará desamparada. Mas a partir da década de 80, surgiram novos personagens no conflito, como o grupo islâmico Hamas, que se opunha à OLP e defendia a destruição total de Israel. Por volta aí de 1987, os palestinos iniciaram a primeira intifada, chamada Revolta Popular, contra a ocupação israelense nos territórios palestinos. Em 1993, após anos de negociações secretas, Israel e a OLP assinaram os acordos de Oslo. Oslo é o nome da capital e da maior cidade da Noruega, um país nórdico da Europa, que previam o reconhecimento mútuo das partes e a criação de uma autoridade nacional palestina, a ANP, com autonomia limitada na Cisjordânia e na faixa de Gaza. No entanto, os acordos não resolveram as questões centrais do conflito, como o status de Jerusalém, o destino dos refugiados palestinos e as colônias judaicas nos territórios ocupados. Por volta do ano 2000, uma nova onda de violência eclodiu após a visita do líder israelense, Ariel Sharon, à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental, considerada sagrada tanto por judeus quanto por muçulmanos. Daí, a segunda intifada durou até 2005 e deixou milhares de mortos e feridos. Em 2002, Israel iniciou a construção de um muro de separação na Cisjordânia para impedir a entrada de terroristas palestinos em seu território. Os palestinos denunciaram, por sua vez, o muro como uma violação do direito internacional e uma forma de anexação de terras palestinas. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, mas manteve o controle das fronteiras do espaço aéreo e do mar da região por volta até 2006. O Hamas venceu as eleições legislativas palestinas e assumiu o controle da faixa de Gaza, após um conflito armado com o seu rival, a organização Fatah, o partido da OLP. Desde então, a faixa de Gaza está sob um bloqueio econômico e militar imposto não só por Israel, mas também pelo Egito. O conflito entre Israel e Palestina se agravou por volta de 2021, após uma série de confrontos entre as forças israelenses e os manifestantes palestinos em Jerusalém Oriental. Os palestinos protestavam contra as ameaças de despejo de famílias palestinas de seus lares em favor de colonos judeus no bairro de Sheikh Jarrah. Os confrontos se estenderam à esplanada das mesquitas durante o mês sagrado do Ramadã. Vocês sabem o que é o Ramadã? O que é o Ramadã? O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, que se baseia nos ciclos da lua. É um mês sagrado para os muçulmanos, pois acredita-se que foi nesse mês que o profeta Mohammed recebeu a revelação do Alcorão
o livro sagrado do Islã, entregue pelo anjo Gabriel. Então, o episódio provocou a ira dos muçulmanos. Em resposta, o Hamas lançou centenas de foguetes contra Israel, que revidou com ataques aéreos contra a faixa de Gaza. O conflito deixou centenas de mortos e feridos, principalmente do lado palestino, e gerou uma crise humanitária na faixa de Gaza. A comunidade internacional até pediu o fim da violência e a retomada das negociações de paz entre as partes. Há muita curiosidade quanto a esses conflitos, se está ou não descrito na Bíblia. A verdade, quero dizer aqui neste vídeo, é que não encontramos diretamente, não só esses, mas outros nomes que estão em evidência nos dias de hoje, dos inimigos, que são inimigos, na verdade, de Israel. Muitas nações existem e estão aí para provar. Não há referência direta ao Hamas, nem o Hezbollah, nem outros grupos inimigos de Israel, Pois o grupo do Hamas mesmo, ele só foi fundado apenas em 1987, muito depois da época dos escritos bíblicos. No entanto, há algumas passagens na Bíblia que podem ter alguma relação com o Hamas ou com o conflito entre Israel e os palestinos. Uma delas é o episódio de Abraão e Melquisedeque, que aparece no livro de Gênesis, capítulo 14. Nesse capítulo, Abraão retorna de uma batalha contra 4 reis que haviam capturado seu sobrinho Ló e os seus bens. No caminho, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. Você deve conhecer bem essa história. E sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abraão e lhe oferece pão e vinho. Abraão, por sua vez, dá a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado na guerra. Alguns estudiosos acreditam que Salém seja uma forma antiga de se referir a Jerusalém, a cidade sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Jerusalém é o centro do conflito entre Israel e os palestinos, pois ambos reivindicam a soberania sobre ela. O Hamas, como grupo islâmico, considera Jerusalém como a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois, claro, de Meca e Medina. O grupo, que todos nós aqui sabemos, também afirma que Jerusalém é a capital eterna da Palestina e que não reconhece a ocupação israelense da parte oriental da cidade. Outra passagem também que podemos aqui citar, e ter alguma relação com o Hamas é a profecia de Zacarias, que aparece no livro de Zacarias no capítulo 9. Nesse capítulo, o profeta anuncia o julgamento divino sobre várias nações vizinhas de Israel. Entre elas está Tiro, Sidom, Asquelon, Gaza e Ecrom. Essas cidades faziam parte da região histórica da Fenícia, da Filístia, que hoje correspondem ao Líbano e à faixa de Gaza. Notou? Está descrito, só que de forma indireta. O profeta diz que Deus fará cessar o poder dessas nações e as humilhará diante de Israel. Alguns estudiosos veem nessa profecia uma referência ao conflito atual entre Israel e o Hamas, que controla a faixa de Gaza. O Hamas é visto como um dos
inimigos de Israel, que tenta impedir o cumprimento do plano divino para o povo judeu. Alguns também interpretam que a profecia aponta para a vinda do Messias, que trará paz e justiça para Israel e para o mundo. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe e que até o próximo vídeo e que todo esse conflito que possamos estar acompanhando e atento, porque todos eles são cumprimento da profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que o bom Deus te abençoe em Cristo Jesus.